Oi, pessoal. É, Espero que vocês estejam bem. Na medida do possível, que é estar bem numa pandemia, espero que vocês estejam aproveitando essa semana do curso de férias. O CF é uma excelente oportunidade para fazer uma imersão na palavra de Deus. E mesmo que tenhamos a limitação desse formato online, eu espero que o Espírito Santo fale aos nossos corações nesse momento. Amém? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, sou assessor auxiliar da região ABU São Paulo, Mato Grosso do Sul, sou formado em engenharia química, eu frequentei a ABU São Paulo nos meus anos de estudante e é um privilégio falar com vocês nesse momento, refletindo na palavra de Deus. O nosso tema hoje é discernindo a vontade de Deus. Como temos lido ao longo de Atos nessa semana, vemos lá no capítulo 16, versículos 6 a 10, que o Espírito Santo não permitiu que Paulo e Silas fossem para onde eles queriam ir, e os enviou a outros lugares. No capítulo 13, versículo 4, o texto diz que a viagem de Paulo e Barnabé iniciou com eles sendo enviados pelo Espírito. Temos também no capítulo 20, versículo 22, Paulo afirma que estava sendo impelido pelo Espírito a ir para Jerusalém. Já no capítulo 18, versículo 20, Paulo é solicitado pelos judeus para que fique mais tempo em Éfeso, mas ele recusa e diz que iria voltar em outro momento, caso Deus permitisse. Todos esses textos e muitos outros das Escrituras nos fazem ver os caminhos que muitos personagens bíblicos traçaram e como Deus claramente guiou as suas histórias. Hoje, mais de 2000 anos depois, nós olhamos tanto para essas histórias bíblicas como para a nossa própria história. E é inevitável fazer algumas associações e perguntas. Como, por exemplo, como podemos discernir o melhor caminho a seguir em nossa jornada como testemunhas? Nossos ouvidos estão sensíveis a esse direcionamento de Deus? Que vozes estão disputando com o Espírito? Existem muitas maneiras de abordar esse tema. E é realmente um desafio fazer isso com um tempo limitado e de forma online, em que vocês não podem imediatamente tirar alguma dúvida diante de alguma afirmação que eu fizer aqui. Eu quero, num primeiro momento, tentar esclarecer algumas confusões que existem em relação a esse tema da vontade de Deus e depois, em um segundo momento, propor alguns passos práticos que podem nos ajudar a elucidar melhor as perguntas que fizemos há pouco. Em primeiro lugar, e eu recomendo, se você quiser até parar o vídeo nesse momento para pensar melhor nessa pergunta que eu vou fazer, pense aí com você mesmo. O que você entende da expressão vontade de Deus? No meio evangélico é usual utilizarmos termos como descobrir a vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus, ou fazer a vontade de Deus para a minha vida. Algumas imprecisões nessas expressões me parecem que podem causar mais confusão do que ajudar ao tratar a vontade de Deus como se fosse algo que está oculto. Como se Deus não tivesse interessado em revelar para nós a sua vontade. Assim, somos facilmente tentados a entrar numa jornada de descoberta do que está oculto e que muitas vezes nos leva a tratar Deus em um jogo de ganha-perde. A gente fala, Senhor, eu faço isso, e o Senhor me revela aquilo. Somos tentados a olhar para as Escrituras como forma de ver sinais que dizem diretamente algo relacionado ao que vivemos. Somos tentados a barganhar e a buscar manipular algo que não temos controle. E ao iniciarmos com uma motivação justa de querer discernir a vontade do Senhor,
podemos facilmente entrar mais a fundo na mania do controle. E aí buscamos descobrir qual é a vontade do Senhor para a nossa vida, em relação a qual universidade devemos fazer, ou qual profissão devemos seguir, qual igreja devemos frequentar, qual casa devemos morar, com quem devemos nos relacionar, com quem devemos nos casar, o que devemos fazer amanhã, até chegarmos na mania de pensar se devemos escovar os dentes, iniciando pelos dentes molares ou premolares. É óbvio que eu exagerei nesse último exemplo, e eu peço perdão se eu te feri ao associar que discernir qual profissão devemos seguir seria o mesmo que discernir como devemos escovar os nossos dentes. O meu ponto aqui é que nessas reflexões e decisões que tomamos, muitas vezes somos influenciados pela busca de controle das nossas vidas. Tanto pelo medo de errar, e aí nós nos escondemos sobre a face do não posso errar de jeito nenhum, eu preciso fazer a vontade de Deus e estar no centro da sua vontade, como também pelo medo de nos responsabilizarmos pelas nossas decisões. E aí pensamos, né, não fui eu que decidi, foi Deus. Tudo isso é muito complicado. E eu não considero saudável abordarmos o tema a partir dessa perspectiva. Alguns autores que dissertam sobre esse tema da vontade de Deus refletem que essa tendência de buscar descobrir qual é a vontade de Deus para cada aspecto da vida, como se fosse algo oculto e não revelado a nós, está muito mais relacionado a paganismo do que a fé cristã. Bruce Waltke, que escreveu esse excelente livro aqui, Buscar a Vontade de Deus, uma ideia cristã ou pagã, ele reflete assim sobre esse assunto. E eu vou compartilhar minha tela com vocês para que vocês possam seguir melhor a citação que eu vou tomar, porque ela é meio longa. O Bruce Waltke, ele diz assim: usamos normalmente a palavra buscar no sentido de conhecer, obter ou chegar à mente de Deus. Quando tentamos buscar a vontade de Deus, estamos procurando descobrir conhecimento oculto por meio de atividade sobrenatural. Caso queiramos buscar sua vontade em uma escolha específica, precisaremos penetrar a mente divina para conseguir sua decisão. Nesse sentido, buscar é realmente uma forma de adivinhação. Essa ideia era comum em religiões pagãs. Na realidade, essa era a preocupação dos reis pagãos. A maior parte dos textos do Antigo Oriente Médio de que temos conhecimento refere-se à adivinhação. O rei jamais tomaria uma decisão importante como ir à guerra, por exemplo, sem antes conhecer a vontade do seu Deus a respeito daquela situação. Muitos cristãos, ao tomarem suas decisões, seguem o mesmo caminho na busca da vontade divina. Conversei com pessoas que cumprem determinados rituais antes de ir a Deus, como um pedido importante, como se pudessem tornar-se mais aceitáveis para Deus e, portanto, estar mais propensos a obter uma resposta. Mas é exatamente desse tipo de comportamento pagão que Cristo nos libertou. Não precisamos mais matar cordeiros, ou fazer grandes promessas, ou fazer sacrifícios especiais como um meio de barganhar nosso acesso à presença de Deus. Cristo, com sua morte na cruz, rasgou o véu do lugar santíssimo. O acesso a Deus não está mais limitado a um sacerdote humano, providencialmente nascido na família certa, que entrava na presença do Senhor em favor do povo escolhido. Hoje, temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Hoje, recebemos orientação de Deus por meio do Espírito Santo. Talvez o problema seja que são poucos os cristãos que vivem em um relacionamento íntimo com um Deus que os ama. Não quero dizer aqui, meu objetivo não é generalizar com essa citação e com todo esse argumento,
que quem estiver tentando buscar discernir a vontade de Deus em um determinado ponto está se associando a uma prática pagã. O meu objetivo é alertar o quão próximos nós podemos chegar a uma prática pagã ao tratar a vontade do Senhor como algo que está oculto e que precisa ser desvendado, e que, para fazermos isso, precisamos fazer tantas coisas e alinharmos totalmente as nossas decisões para somente quando essa vontade for descoberta. Quem nunca se viu paralisado diante de uma decisão a ser tomada, simplesmente porque não tinha certeza qual era a vontade de Deus? Quem nunca achou que não iria obter a resposta de Deus em um determinado assunto porque tinha pecado em outra situação? Quem nunca teve certeza que estava agindo conforme a vontade de Deus e, após algum tempo, viu que havia tomado uma decisão imatura? Tratarmos Deus com barganha e buscarmos o controle de nossas vidas a partir do discernimento da vontade de Deus é um perigo. Precisamos tomar cuidado com isso. Assim, algo muito importante que precisamos esclarecer aqui, e já finalizando esse primeiro ponto, é que existe uma vontade de Deus para as nossas vidas. E isso está revelado nas Escrituras. Porém, essa vontade de Deus revelada pode não ser o que esperamos quando entendemos esse tema a partir da perspectiva errada. Ao longo do Novo Testamento, diversas vezes, o termo vontade de Deus é utilizado. Dificilmente na perspectiva de algo que está oculto e que precisa ser desvendado, mas algo que é claro e revelado, que é a ação de Deus em nossas vidas. Vamos ler alguns trechos do Novo Testamento que dizem isso. Eu vou compartilhar novamente minha tela com vocês. Diz assim lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Nesse mesmo livro, capítulo 5, versículo 18, diz assim: Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em Efésios 1, versículos 9 e 10, diz assim: E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Em Colossenses 4, versículo 12, diz assim: Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. E lá em Romanos, capítulo 12, versículos de 1 e 2, também fala assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus para as nossas vidas é que, antes de tudo, sejamos santos. A vontade de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas. A vontade de Deus para as nossas vidas é que sejamos maduros e tenhamos fé. A vontade de Deus para as nossas vidas é que nossas mentes sejam renovadas, de forma que possamos pensar cada dia mais como Cristo. A vontade de Deus para as nossas vidas é fazer-nos cada dia mais parecidos com Cristo, de forma que a vida de Cristo frutifique nas nossas vidas. Santidade e maturidade. Guardem essas palavras. É isso que Cristo quer fazer em nossas vidas.
A partir dessa perspectiva da vontade de Deus, fica muito mais fácil compreender o que Paulo fala em Efésios capítulo 5. Ele diz assim lá: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Nos versículos 8 a 10 ele diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Nos versículos 15 a 17, Paulo continua: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O que é realmente importante sobre as nossas vidas está revelado nas Escrituras, que é sermos imitadores de Cristo. Não devemos entender o discernir a vontade de Deus como descobrir algo que está oculto. Devemos entender o discernir a vontade de Deus como compreender o que está revelado e como isso se aplica em nossas vidas. Deus está muito mais interessado na nossa vida com Ele do que se estamos no lugar correto ou não. Seja lá onde estivermos, que sejamos santos, obedientes e submissos a Ele e à Sua palavra. Então, não simplesmente pergunte se o caminho que você escolheu está de acordo com a vontade de Deus, mas reflita: onde está o seu coração ao longo do caminho que você tem trilhado? E nesse momento você ainda pode estar pensando, né? Beleza, Marcelo, mas e aí? As minhas dúvidas e os meus desafios de discernir qual caminho trilhar ainda estão presentes. O que eu faço? Deus nos revelou em sua palavra o que é importante nós sabermos acerca da sua vontade. Mas sim, ainda existe muito do que não sabemos sobre a nossa vida. E nós realmente vivemos o desafio ao longo da nossa jornada de discernir a orientação de Deus para as diversas situações que enfrentamos. E aqui eu mudo a expressão de discernir a vontade de Deus para discernir a orientação de Deus de forma proposital, para realmente contrapor aos perigos que listamos até aqui. Deus continua falando com a gente até hoje. E temos o Espírito Santo em nossas vidas que nos auxilia no discernimento de diversas situações. Vou listar aqui alguns conselhos práticos que podem nos ajudar nesse processo de discernimento. E eu agradeço aqui ao meu professor no Seminário Servo de Cristo, Zé Machado, muito conhecido no nosso meio da BU, que me apresentou esses conselhos, e também ao Bruce Waltke, que desenvolve muito bem esses temas na segunda parte desse livrinho aqui. Então, eu vou compartilhar novamente minha tela com vocês. Que tipo de conselhos nós precisamos ter nesse processo de discernimento da orientação que Deus nos dá? Em primeiro lugar, procure descobrir a vontade revelada de Deus através de um estudo cuidadoso das Escrituras. A palavra de Deus vai nos fornecer as diretrizes e os limites que devemos seguir em nossa jornada. Se a vontade de Deus revelada nas Escrituras é que conheçamos a Deus, nos submetamos a Ele e sejamos parecidos com Ele, faz todo o sentido que gastemos, ou melhor, que investamos o nosso tempo em relacionamento com Ele. E para isso a palavra de Deus é essencial. As Escrituras são a palavra de Deus revelada a nós.
nós podemos ter a expectativa de encontrar a Cristo ao abrirmos as nossas Bíblias, ao lermos e ao meditarmos na palavra de Deus. A palavra de Deus é relevante para as nossas vidas hoje, e Deus pastoreia o nosso coração hoje através dela. Reflita, por um momento, como tem sido o seu relacionamento com a palavra de Deus. Reflita como tem sido a sua vida e a sua rotina devocional. Reflita qual tem sido a sua expectativa ao abrir a palavra. Você tem escutado Deus falar com você através das Escrituras? Invista tempo nisso. Na ABU, nós valorizamos o engajamento com as Escrituras. Você certamente está sendo incentivado a passar um bom tempo dessa semana do curso de férias na leitura da palavra. Nos nossos núcleos, nós passamos tempo estudando a Bíblia juntos. Nós sempre incentivamos que estudantes possam aprender a estudar a palavra por si. E isso é um grande privilégio. Aproveitem e busquem isso. Coloquem isso como uma prioridade hoje. Talvez um dos melhores conselhos que eu ouvi enquanto estudante e que fez muito sentido na minha caminhada e ao longo dos anos, né? Foi um conselho que o Paul Freston, durante uma palestra na Semana de Reflexão Teológica organizada pela ABU São Paulo, lá nos anos de 2012, disse. Acho que é o único benefício desse formato online que eu acabei de dizer o ano 2012 e eu não ouvi nenhum estalar de dedos fazendo referência à minha idade, mas brincadeiras à parte, o Paul Freston diz assim, e aqui eu vou parafrasear o que ele disse naquela época, porque isso foi realmente uma frase que ele disse no meio de uma palestra, e é daquelas frases que te impactam tanto, que acompanham você ao longo da sua jornada. Ele disse algo assim: invistam tempo hoje, enquanto vocês são estudantes e sem muitas responsabilidades, no tempo devocional de vocês em leitura e meditação na palavra. Incluam isto na rotina de vocês, enquanto ainda é possível. À medida que a vida passa, vocês vão ganhando mais responsabilidades e desafios, seja na vida profissional, seja na igreja, seja na vida familiar, com casamentos e filhos. Vai ficar muito mais difícil se disciplinar a ter uma vida devocional. O tempo será muito mais escasso. E se isso já não estiver na sua rotina e prática de vida, será bem mais difícil separar esses momentos com o Senhor. É bem provável que vocês estejam vivendo momentos mais difíceis do que eu vivia como estudante lá em 2012. Afinal, a gente está numa pandemia. Mas não deixem o tempo passar. Invistam no que é importante hoje. Não tenham a simples ilusão de que depois será mais fácil. A vida tende a complicar com o passar dos anos. As responsabilidades tendem a aumentar e o tempo tende a ser mais escasso. Pense e reflita nisso. Em segundo lugar, continuando, para discernir a orientação de Deus, em oração, considere aspectos como atitude pessoal, desejos pessoais, circunstâncias e paz interior. Ao lermos a palavra e meditarmos nela, somos sempre convidados a responder a Deus em oração. Através da oração, nós olhamos para nós mesmos, nossa história, para os nossos desejos, as nossas circunstâncias e inquietações. Ao discernir a orientação de Deus nos nossos caminhos, avalie em oração cada um desses aspectos. Deus nos fala a partir da nossa própria história. Deus nos fala a partir dos nossos próprios desejos. Deus nos fala a partir de circunstâncias que vivemos. E Deus nos fala a partir das nossas inquietações e a partir daquela paz que excede todo entendimento. Afinal, se nós investirmos tempo com o Senhor, se os nossos
desejos assemelham-se aos desejos dele, é possível discernirmos a direção a partir desses pontos. Mas lembrem-se, sempre em oração, respondendo à palavra, que vai limitar que os nossos desejos pecaminosos e a nossa paz egoísta prevaleçam nesse momento de discernimento. Em terceiro lugar, procure um conselho maduro. O processo de discernimento é muitas vezes comunitário. Não seja egoísta e não coloque esse fardo somente sobre você. Convide pessoas para participar desse processo, sabendo que elas podem ver a situação por meio de uma perspectiva que você ainda não havia considerado antes. Deus fala conosco através de outras pessoas. Deus nos pastoreia por meio da sua igreja. A comunidade de Cristo nos conhece e nos dá conselhos valiosos ao longo da nossa jornada. Portanto, se você, por qual motivo for, não é engajado hoje em uma igreja, reconsidere isso. Tente procurar numa igreja saudável. Paulo e Barnabé foram enviados por meio da igreja em Antioquia e nós precisamos viver em igreja também. Se envolva em uma comunidade cristã. Se envolva com pessoas que lhe abençoam. Pessoas que você pode ver Cristo nelas. E escolha pessoas maduras, santas e sábias para participar com você desse processo de discernimento. Em quarto lugar, teste todo conselho especial em oração, reflexão nas Escrituras e em um conselho maduro. Por conselho especial aqui, eu estou querendo dizer aqui naquela revelação especial que alguém pode ter recebido do Senhor sobre a sua vida. Deus pode usar esses meios especiais, eu não estou querendo diminuí-los, mas eu quero ressaltar aqui que esses meios não são tão usuais quanto nós esperamos muitas vezes. Então, não seja afoito em absorver tudo o que é falado e procure avaliar sinceramente, com base nesses 3 últimos pontos que comentamos: oração, palavra e comunidade. Em quinto lugar, use o bom senso. Deus sempre nos conduz um passo de cada vez. Se a nossa mente se aproxima cada vez mais da mente de Cristo, se o Espírito Santo habita em nós e fala aos nossos corações, é possível inferirmos que o bom senso é um instrumento de Deus no nosso discernimento da sua orientação. Deus nos fez seres pensantes, com neurônios e com uma inteligência que devem ser usados. Deus usa o nosso raciocínio, os prós e os contras que percebemos, as nossas considerações pessoais sobre determinada situação. Ao invés de tentar buscar respostas prontas, seja em qual lugar for, Deus nos convida a participarmos de um processo de reflexão e discernimento junto com Ele. Por isso, use sua cabeça, pense e reflita. Sexto lugar, comprometa-se com Cristo, com o seu senhorio e tome uma decisão. Dificilmente alguém vai aparecer e nos dar uma luz do céu com um passo a passo que devemos tomar em determinada situação. Diante de tudo o que já falamos aqui, não tenha medo de tomar uma decisão. Deus nos convida a sermos responsáveis com as nossas escolhas e a simplesmente tomarmos uma decisão. Não busquemos tirar o corpo e nos isentarmos de responsabilidade. Sejamos maduros e tomemos uma decisão. Ao tomar essa decisão, reflita bem sobre o seu compromisso com Cristo e sobre a sua submissão ao senhorio dele. Deus nos conduz pelos nossos caminhos a partir das decisões que tomamos. Em sétimo lugar, lembre-se disso. Deus normalmente nos guia
gradualmente, um passo de cada vez. Lance sobre o Senhor a sua ansiedade e o seu medo. Viva a paz que excede todo entendimento no seu relacionamento com o Senhor. Por mais que queiramos resolver a nossa vida em pouco tempo, nem sempre será tão óbvio assim. Deus quer trilhar conosco uma jornada, nos guiando gradualmente, a passos curtos, mas constantes. E em último lugar, mesmo diante de tudo isso que a gente comentou, é possível que tomemos uma decisão que julguemos depois como errada. Somos capazes de falhar nesse processo de discernimento. Muitas vezes não é simples discernir uma situação. Muitas vezes também somos severos demais na avaliação dos caminhos que escolhemos trilhar. Mas, independente da gravidade, saiba que isso não é o fim. O erro faz parte da nossa jornada. Deus trabalha em nós por meio do nosso erro. Deus nos perdoa e nos restaura. E a sua graça é abundante o suficiente para cuidar das feridas que a jornada nos traz. Tome uma decisão. Não tenha medo ou fique paralisado diante do erro. Se o erro ocorrer, isso não é o fim. Cristo continua trabalhando em nós, por meio dos nossos erros também. Bom, é isso, pessoal. Eu acho que agora nós temos um bom material, diante de tudo que a gente falou, para um bom tempo de um silêncio reflexivo. Que a gente possa olhar para a nossa vida e realmente discernir como temos tomado os nossos caminhos. Eu sinto muito se eu não fui muito claro em algum momento ao longo dessa palestra, mas eu espero ter dado alguma luz para vocês diante desse tema que é tão obscuro em nossos dias. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo, caso tenha alguma necessidade de esclarecer algum ponto que foi falado e não tenha sido claro. O pessoal da organização do CF com certeza tem o meu contato e eu ficarei feliz em aprofundar ou elucidar alguma inquietação que vocês tiveram ao longo dessa palestra. E para finalizar, eu tenho duas recomendações para vocês, dois recursos que eu quero compartilhar com vocês e que vão auxiliá-los no aprofundamento desse tema e dessas reflexões que a gente fez nessa palestra. A primeira recomendação é esse livro, que eu já citei ele diversas vezes, né, ao longo dessa palestra, que é esse livro do Bruce Waltke, Buscar a Vontade de Deus, uma ideia cristã ou pagã. É um livro que vale muito a pena ser lido, que vale a pena vocês revisitarem todos esses argumentos que eu citei aqui, olharem os textos bíblicos que ele menciona e realmente aprofundarem em cada um desses pontos que eu rapidamente citei aqui. A outra recomendação que eu tenho, uma mídia um pouco diferente, né, é um podcast. Tem esse podcast do site irmãos.com, não sei se muitos de vocês conhecem, é um podcast bem famoso e muito bom, e o podcast número 450 fala sobre as decisões da vida e a vontade de Deus. É um bate-papo muito descontraído com o pastor Ricardo Barbosa sobre esse tema e vale muito a pena vocês ouvirem para vocês realmente continuarem digerindo cada ponto que a gente veio a comentar aqui. Bom, é isso, gente. Que Deus abençoe vocês. Um abraço e se cuidem. Até mais.